Bom dia, Deus! E Deus aqui somos mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por assinar nossos nomes no livro da vida, Pai. Pois só em Ti temos salvação. Amém? Fecha teus olhos e vou orar por você, Pai amado, Pai querido. Cuida, Pai, de cada um. Liberta. Dá o que o coração de cada um deseja. É o que te peço. Afaste-se de todos os mentirosos. Amém? Só Deus é a verdade e justiça. Sigam as leis de Deus. Ezequiel 40. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois de que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio a mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para o lado sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a do bronze, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, e estava em pé na porta, e disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto vires. E havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo, e ele mediu a largura do edifício a uma cana, e a altura uma cana. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta uma cana de largo e o outro umbral uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. E o espaço entre os aposentos era de 5 côvados. E o umbral da porta ao pé do vestíbulo da porta por dentro era de uma cana. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e este vestíbulo da porta estava por dentro. As câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro. A mesma medida era a dos 3. Também os pilares de um lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E o espaço em frente às câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Fez também os pilares de 60 côvados, cada pilar do átrio em redor da porta. E desde a face da porta da entrada até a face do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Havia também janelas estreitas nas câmaras e nos seus pilares, dentro da porta ao redor. E da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam ao redor, na parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior,
e eis que havia nele câmaras e um pavimento que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento, e o pavimento do lado das portas era proporcional ao comprimento das portas. O pavimento estava mais baixo, e mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, do lado do oriente e do norte. E, quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras eram 3 de um lado e 3 do outro. E os seus pilares e os seus carcos eram da medida da primeira porta. 50 côvados era o seu comprimento. E a largura 25 côvados. E as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante dela. E a porta do átrio interior estava defronte da porta do norte, bem como a do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, como as outras janelas. 50 côvados era o comprimento, e a largura de 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus arcos estavam diante delas. E tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta do átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras e os seus pilares e os seus arcos eram conforme estas medidas. E tinham também janelas ao redor de seus arcos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia arcos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus arcos estavam na direção do átrio exterior. E havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas. E também as suas câmaras e os seus pilares, e os seus arcos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus arcos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus arcos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me veio à porta do norte, e mediu conforme estas medidas. As suas portas e os seus pilares e os seus arcos também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares das portas onde estavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro lado, para nelas se matar holocausto e oferta pecado pela culpa. Veja que continuaremos amanhã a segunda parte do capítulo 40. Recebam todos o pão da vida, sejam todos abençoados, tenham um excelente dia. Abandone os mentirosos e a mentira.